Como o consumidor se movimenta por uma cidade ou um shopping? A resposta está na morfologia urbana. Bem-vindos ao canal da Space Hunters. Falamos de cidades para negócios e de negócios para cidades. E hoje vamos te explicar como padrões de comportamento do consumidor estão intimamente ligados com a lógica de como a cidade está construída e como isso influencia diretamente os negócios dos mais diversos segmentos. Antes, já te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, para falar como um consumidor tende a usar uma cidade, é preciso antes de tudo voltar no tempo. Pensar na natureza do ser humano como um animal que um dia foi, ou seja, nos seus instintos mais primitivos. Imagine um leão caçando em uma savana africana, ele não está escolhendo a presa por gosto, mas sim ele precisa comer por sobrevivência. Além disso, ele come para repor suas energias e essa mesma energia ele não gasta à toa. Até mesmo quando vai dar o seu bote, ele busca economizar o máximo de energia correndo de forma objetiva pelo caminho que leve ele mais eficientemente até o bote certeiro na presa. Pois então, o ser humano também guarda instintos como esses leões. A base de tudo é sobrevivência, ou seja, desde os primórdios da humanidade, o ser humano instintivamente busca sobreviver e um dos pilares desse instinto é a economia de energia. Desse modo, em todas as ações, de maneira instintiva, o homem busca a forma mais rápida e conveniente de sobreviver. Além disso, também por sobrevivência, o ser humano necessita se deslocar, não ficar parado. Ficar parado não é nada saudável. Mesmo com estoque de alimentos, como bem exemplificado, por exemplo, no filme WALL-E, como seres humanos obesos que viviam em naves de forma totalmente sedentária. Ao mesmo tempo, a busca por sobrevivência em nossos ancestrais exigiu deslocamento em maiores distâncias porque, obviamente, eles estavam atrás das melhores condições de vida e alimentos, como visto, por exemplo, com a população que saiu a pé do Oriente, atravessou o Estreito de Bering, que estava congelado pela era glacial, e desceu até a Patagônia, povoando todas as Américas. E assim o ser humano foi se estabelecendo no mundo todo, ano após ano, século após século. Quando se estabelecia em um lugar, começava ali a construir suas comodidades. Primeiro a casa, depois a fazenda, depois o vizinho, as trocas comerciais com o vizinho, o suporte do outro vizinho curandeiro para quando estava doente. E assim as cidades foram se estabelecendo nessas relações de proximidades. Muitas cidades, historicamente, moldadas pelo instinto, o de sobrevivência, o de sempre buscar economizar energia pelos caminhos mais curtos, práticos e convenientes de se deslocar do ponto A até o ponto B. E no meio desse deslocamento, precisa dos serviços de apoio. Se o serviço de apoio não está no meio do caminho, a sensação de comodidade diminui. Só que com o passar dos anos e diversas teorias urbanísticas sendo implementadas, como por exemplo o modernismo, o ser humano começou a construir cidades não mais para o homem andar a pé, mas de carro ou até mesmo por outros meios de locomoção. O fato é que a maneira com que as cidades dispõem caminhos possíveis aos deslocamentos afeta diretamente a maneira com que o ser humano, e assim sendo o consumidor, vive e utiliza a cidade. Muitos cientistas urbanos, como Bill Hiller, por exemplo, entenderam essa relação entre padrões humanos e como as cidades dispõem caminhos, e em cima disso desenvolveram cálculos de tendências baseados no mapa da cidade. E foi justamente assim que a própria Space Hunters surgiu. Leonardo Lima, um dos sócios fundadores, entendeu a fundo o assunto e hoje é um dos grandes especialistas nesses modelos de estudos, junto com o nosso outro fundador, também arquiteto, Francisco Zancan, e com o know-how de business de diversos membros que compuseram o time da empresa. Conseguiram implementar esses cálculos na realidade de organizações privadas e públicas e ir muito além de apenas dados de geomarketing. Mas esse know-how que ficou muito tempo sendo entregue estudo a estudo para mais de 2.000 clientes espalhados por mais de 500 cidades em 18 países, agora vai revolucionar o mercado de plataformas de geomarketing. Dia 11 de março, às 19 horas, lançaremos o Space Movimentos, a funcionalidade que vai colocar disponível instantaneamente nossos cálculos dentro do Space Data, tornando nossa plataforma a primeira e única do mercado brasileiro a entregar instantaneamente os mais avançados cálculos de tendências urbanas mundiais aplicados à localização estratégica. Não perde! Te esperamos em nossa live. Obrigado por assistir esse vídeo e não te esquece de se inscrever no nosso canal.